Bom, pessoal, bem-vindos de volta ao segundo episódio da série do Diário do Meu Intercâmbio. E hoje a gente vai falar da 14ª semana aqui do meu intercâmbio, que eu vou mostrar para vocês como vai ser. Começando essa semana, eu só vou ter 2 aulas por dia, menos na quinta, que eu tenho aula de francês aqui no final da tarde, que eu não coloquei. Mas hoje é segunda-feira, eu comecei tendo aula 2 horas de compósito e 2 horas de plasticidade. Na quarta eu vou ter 2 horas de mecânica não linear e 2 horas de compósito. E na sexta eu vou ter 2 horas de compósito e 2 horas de não linear. Eu já coloquei algumas atividades aqui que eu tenho que terminar até o final dessa semana. E é basicamente isso. Eu quero pular direto aqui para explicar o que eu dei hoje na segunda-feira. Bom, semana passada a gente começou a ver um modelo de placas, a teoria por trás de placas e deformações de placas. E na aula de hoje a gente deu continuidade a essa matéria. A gente começou a ver as equações de equilíbrio da placa e como achar a lei de comportamento do material de uma placa. Então a gente copiou umas 3 folhas, ou seja, umas 5 páginas mais ou menos. E ele explicou bastante coisa escrita nessa aula, o que eu achei super surpreendente, porque normalmente a gente só tem parte de fórmulas e não tanta coisa explicada de forma explícita em palavras, mas eu achei que foi bom ele ter mostrado isso em francês mesmo, não em termos matemáticos. E aqui na parte da apostila a gente continuou aqui do meio, que a gente tinha parado aqui na última aula, e a gente continua aqui no equilíbrio de elementos de placa. Isso aqui a gente tinha dado na semana passada, e aí a gente terminou aqui em expressões de contrainte intégrée. E contrainte significa tensões, o sigma x, sigma y e sigma xy. E aqui ele descreve como a gente chega nas equações de tensão para placas. E aqui tem um resuminho, que é a parte mais importante. E foi basicamente isso que a gente deu nessa aula. Eu achei a aula bastante corrida no sentido de que ele escreveu muita coisa, mas eu também achei boa, bem interessante. Em seguida, a gente teve aula de plasticidade. E plasticidade é aquilo, né? Todas as aulas parece que o professor corre muito tentando passar todo o conteúdo que ele tem que passar, que é bastante coisa. E a gente acaba tendo que copiar muita coisa e acaba não prestando muita atenção. E hoje, especialmente porque a sala do nosso lado estava fazendo muito barulho, tinha o pessoal fazendo aqueles balões de criança, sabe? Aquele cachorrinho. Aquele negócio que você vai e faz balão de criança, tipo um cachorro, um chapéu, um barco, etc. Enfim, eles estavam fazendo muito barulho, estava atrapalhando a aula. E o meu professor foi lá reclamar 2 vezes, mas enfim, não sei o que estava acontecendo. E a gente copiou 4 páginas para essa aula. E foi bom porque ele deu um resumo no finalzinho. Esse aqui é o resumo que ele deu. E tudo tá aqui dentro, então se eu quiser voltar para estudar essa parte, é só eu ler o resumo que tá bem explicado ali. Nessa aula eu não prestei tanta atenção, de novo, porque essa é uma aula que a gente só copia. Então eu me dei o trabalho de copiar e eu também aproveitei para fazer o meu trabalho de francês, que era a redação. Então fiz essa redação aqui para francês. Aproveitei o tempo, já que não dava para entender o que ele estava falando mesmo. E aí agora eu vou corrigir essa redação para já deixar ela pronta para quinta-feira. E eu também imprimi os outros capítulos de mecânica não linear, que vai ser na quarta-feira. Eu imprimi o capítulo 5, 6, 7 e 8, então são essas 2 novas apostilas aqui. Eu vou tentar ler um pouco do capítulo 4 hoje, mas eu não sei se eu vou ter motivação para isso. Vamos ver como vai ser. Enfim, foi isso para segunda-feira. Eu vejo vocês na quarta. Bom, pessoal, hoje é sábado e agora eu vou falar sobre as minhas aulas de quarta-feira. Quarta-feira eu comecei com MNL, que é Mecânica Não Linear. E a aula começava às 8, eu acabei chegando 8h15 ou 8h10. Não, na verdade eu acabei chegando 8h05, porque eu dormi demais, eu tava com preguiça, eu cheguei atrasada. Ele já tinha feito a chamada, mas depois eu mandei um e-mail para ele explicando, ele falou que estava tudo certo, que eu não ia levar falta. Bom, dia 4, que foi quarta-feira, eu comecei aqui, a gente estava dando taxas de tensões. E aí ele escreveu, como sempre, bastante coisa e a letra dele é péssima, é muito ruim mesmo. Então isso dificulta ainda mais
copiar a matéria, e ainda mais porque a gente não entende nem um pouco do que está acontecendo. No livro, isso aqui é equivalente à página 152, que é sobre taxas de tensões, e aí a gente deu todos esses tipos de taxa: Truesdale Stress Rate, a gente também deu the Green-Nagy Stress Rate, Convective Stress Rate, Oldroyd Stress Rate, e assim vai. Basicamente a gente só deu essa parte aqui, que foi o capítulo 5, o finalzinho do capítulo 5. Na aula eu não sabia em que parte do livro ele estava, eu não estava conseguindo acompanhar, até porque eu tinha esquecido essa parte aqui do livro. Então eu fiquei realmente bem perdida, eu só estava copiando mesmo. E eu também vou falar da aula de sexta-feira, que também foi dessa matéria, só que sexta-feira trocou o professor, foi um outro professor, e foi muito engraçado, porque literalmente ninguém estava prestando atenção nessa aula, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Essa aula é muito confusa, essa é a matéria mais difícil do período, e realmente passa muito rápido e não dá para entender. A gente já está na página, sei lá, 180 do livro, e a gente teve no máximo 7 aulas, então realmente é uma coisa que passa muito rápido. E aí tava todo mundo jogando o joguinho do basquete no Messenger. E o professor, ele, coitado, ele tenta ser gente boa, ele fica falando: olha, não pode usar o celular, tá, gente? Mas a verdade é que ninguém tava prestando atenção mesmo. Às vezes ele fazia uma pergunta e ninguém respondia, porque ninguém sabia responder. E foi isso a aula, basicamente. Ele ficou bravo de vez em quando que o pessoal tava usando o celular, mas nada demais também. Eu e os meus amigos brasileiros, a gente tentava não rir, mas tinha umas partes que eram engraçadas porque o pessoal não estava prestando atenção e o professor estava lá tentando explicar. Enfim, foi uma aula meio doida. O professor estava também escrevendo pra caramba e a letra dele é gigante. Então, ele escrevia uma parte e aí, quando ele acabava de escrever a parte, ele ia lá e apagava direto, o que não fazia o menor sentido. Aqui, por exemplo, eu coloquei que ele apagou tudo que tinha acabado de escrever, então não consegui pegar essa última parte da aula. Mas de resto eu consegui pegar. Mas lá pro finalzinho da aula, eu peguei essa partezinha do livro e eu tentei achar onde ele estava. Demorou um tempo, mas finalmente eu achei que ele estava aqui no capítulo 6. E aí eu comecei a ler um pouco sobre o que se tratava esse capítulo e eu comecei a marcar as fórmulas importantes. E aí lá no finalzinho ele começou a falar dessas fórmulas aqui, que são fórmulas que estão aqui no livro também, mais pra frente. Essa aqui, são essas fórmulas equivalentes que foram escritas de maneira diferente por ele. E aí, então foi bom porque eu consegui me localizar mais ou menos sobre o que ele estava falando. Agora o objetivo é, claro, alcançar eles. Eu ainda não terminei de ler o capítulo 2 desse livro e ele já está no capítulo 6. Mas eu vou tentar, de alguma maneira, alcançar eles eventualmente. A prova é só no final de janeiro, mas eu já tô ficando mais ou menos preocupada. Bom, quarta-feira eu também tive aula de compósitos e eu não sabia que o professor ia mudar, então eu acabei levando a apostila do outro professor, o que eu não gostei muito, porque eu odeio não levar o material certo para aula. Mas não teve muito problema. Ele de novo pediu para ver onde ele tinha parado, porque ele não se lembra muito bem. E como eu sempre anoto tudo, ele conseguiu ver lá onde tinha parado. Nessa aula ele estava extremamente rápido, eu não sei porque ele estava tão agitado, ele realmente estava, parecia um rapper falando várias coisas. O pessoal estava tentando acompanhar, mas realmente ele estava absurdamente rápido aquele dia. Eu acho que é porque também ele chegou 10 minutos atrasado, porque ele tinha esquecido que tinha trocado de aula com outro professor, que o professor não ia conseguir chegar. E aí ele resolveu que ia trocar de aula com ele, só que ele acabou esquecendo e aí chegou 10 minutos atrasado. A gente escreveu muita coisa. Como ele estava indo muito rápido no quadro, metade das coisas eu não conseguia entender no que ele tinha escrito, porque a letra dele estava sendo muito, muito ruim. Então tem algumas partes do meu texto que tem uma linha, tipo essa aqui, para eu completar eventualmente, porque eu não consegui descobrir o que estava escrito. E tiveram alguns gráficos, tipo esses aqui, que eu não sabia se ele estava fazendo de fato ou se ele só estava rabiscando alguma coisa no quadro, porque são uns gráficos meio estranhos. Mas eu anotei e eventualmente eu vou tentar entender isso aqui. Como eu estava sem apostila, eu não conseguia acompanhar. Então nem adianta eu mostrar pra vocês onde ele estava, eu acho. Até porque eu acho que nessa apostila aqui nem tem o que ele deu, porque essa apostila é mais sobre coisas que foram dadas anteriormente e não o que ele tá dando agora. Enfim, para esse dia foi isso. E aí no dia seguinte, na sexta-feira, né, trocou de professor de novo, voltou a ser o que era antes, que eu achava que ia ser o da quarta. Mas dessa vez eu estava preparada, eu levei as duas apostilas porque eu não sabia qual seria o professor.
E aí ele deu continuidade ao que ele estava dando antes. E esse aqui foi um pouquinho mais tranquilo de acompanhar. A única coisa é que a aula estava um pouquinho chata, um pouquinho tediosa. E essa aula foi 8 horas da manhã da sexta-feira. E nessa aula em particular eu cheguei bem mais atrasada. Eu cheguei 8h15 de novo porque eu estava cansada essa semana. Apesar dessa semana ser a semana mais tranquila do mês, eu estava cansada e acabei chegando atrasada. Mas ele só faz chamada no final da aula, então realmente não teve muito problema. E para acabar, eu também tive aula na quinta-feira, que foi aula de francês. Meu francês é de 6h15 até 8h15, então vamos para lá. Eu recebi a minha nota de francês da redação passada, eu tirei 18 de 20, então realmente foi muito bom. Gostei bastante de ter conseguido ir bem nessa redação. E aí a gente fez um trabalhinho sobre os pronomes pessoais. E eu errei bastante coisa, porque realmente pronomes são um pouco difíceis. E eu acertei 26 de 40. E ela também, no final da aula, deu pra gente uma folhinha que explica um pouco sobre como os franceses anotam as coisas rapidamente. Então tem alguns símbolos que eles usam com bastante frequência, e também aqui atrás tem algumas simplificações das palavras que eles usam também. E eu achei isso bem interessante, porque às vezes os professores escrevem alguma coisa, por exemplo, PB no quadro, e aí a gente pode não saber o que significa PB, e PB é basicamente problem, simplificado, né? E também tem algumas outras simplificações bastante interessantes, então eu gostei bastante disso. Na verdade, era pra gente ler essa folha e depois a gente fazer um exercício sobre isso, só que acabou não dando tempo. E essa foi a última aula com essa professora, então na próxima aula vai ter um testinho sobre pronomes com uma professora nova, que a gente vai começar um novo módulo de francês. E pelo que eu me lembro, foi basicamente isso. O pessoal estava bem animado na última aula, estava todo mundo rindo e se divertindo. Eu geralmente gosto bastante da aula de francês, porque é legal, e essa não foi diferente. Hoje, sendo sábado, eu vou ter que fazer um projeto no Python. Toda semana eu tenho um projetinho no Python. A diferença é que dessa vez eu também vou ter que terminar um exercício, mas não é para hoje, é para quarta-feira da semana que vem, então eu tô mais tranquila. E se vocês notaram, eu tô sem um dos disquinhos aqui, é porque eu tô fazendo um projeto para fazer um caderno inteligente à mão, e eu já comecei esse projeto e eu só tô tentando achar a melhor maneira de fazer os discos. Tá aqui para vocês verem, o caderno inteligente feito à mão, por enquanto tá assim. E eu vou fazer um vídeo mostrando como eu fiz ele. Só quero terminar a parte dos discos, porque tem algumas maneiras diferentes de fazer o disco. E eu quero escolher a melhor de todas, ou então mostrar para vocês todas as opções. Então fiquem ligados para esse vídeo que eu vou fazer para a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.